Sejam todos muito bem-vindos! Hoje aqui vamos iniciar uma série bem bacana que eu prometi já há algum tempo, que é sobre como iniciar no Ableton Live. O Ableton Live 10 é o programa que eu uso para fazer todos os meus desafios sonoros e todas as minhas músicas. E eu convidei hoje aqui a minha irmã, Fernanda, porque ela não sabe nada de produção musical. E eu achei legal trazer alguém que não tivesse esse conhecimento para que justamente as dúvidas surgissem da mesma proporção, tipo, de vocês que também não sabem produção musical. É a possibilidade agora de você pegar a sua versão do Ableton Live 10, porque é a versão mais completa do Ableton, e ela tá gratuita, a versão de testes lá no site deles, a mesma versão que eu uso, por 3 meses. Isso é muito tempo, então eu recomendaria a todo mundo que fizesse isso. A Fernanda fez isso, eu ajudei ela nesse processo. Pra ativar é muito simples, tá? Você só precisa abrir o seu programa, ele vai falar pra você ir pro seu e-mail e tal. Fiz no computador da Fernanda, foi bem tranquilo. E assim, aí o Ableton vai estar disponível pra tu usar com todas as funcionalidades. Este quadro, que é o basicão do Ableton, a gente vai dividir em vários pequenos episódios pra facilitar o entendimento de todo mundo e não ficar aquele negócio longo. Neste primeiro episódio, que é sobre interface e configurações iniciais, eu diria que a primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte, muita atenção, sério, não pula esse passo. O Ableton, naturalmente, ele vai buscar um driver para que ele consiga funcionar no seu computador. Muitas vezes os drivers dos nossos computadores não são tão compatíveis assim com esses programas de produção ou não interagem tão bem. Para isso, existe um driver chamado ASIO 4AL ou ASIO 4AL. Vou deixar o link na descrição para vocês baixarem. É um driver que funciona para tomar conta aí de como que o áudio vai funcionar dentro desse programa. A função dele é basicamente deixar esse fluxo bem fluido, tudo funcionando sem problemas. Seria a primeira coisa que eu recomendaria que você fizesse: entrasse no link ali do ASIO 4AL, baixasse, instalasse o driver e só para aí você começar a dar uma mexida no programa, tá? Vai facilitar bastante o seu workflow. Para tu ativar ele, você vai lá nos options, lá em cima, desce até preferences e na aba de áudio, que é a segunda ali que aparece, você vai em driver type, coloca ASIO, na segunda você coloca ASIO 4AL e muito importante aqui, você vai em hardware setup. Aqui vai aparecer toda a lista de dispositivos que você tem conectado no seu computador que são de áudio. Então você seleciona o seu dispositivo que vai ser a saída de áudio, né? Pode ser o próprio computador ou o seu fone de ouvido também. E agora essa parte que é extremamente importante, que é o buffer size. Saibam que quanto menor for esse valor do buffer size, menor vai ser o tempo de resposta, no sentido de que você vai estar reproduzindo uma coisa ali ao vivo e você vai estar ouvindo ao vivo, sabe? Você vai ser tipo quase que imediato. Porém, isso ocupa mais CPU, né? Isso faz o teu processamento se tornar um pouco mais pesado, porque é o preço que se paga, sabe? Então minha recomendação é que você faça o teste. Se o seu computador é mais bom, você pode testar buffer size menor para ouvir o áudio mais imediato, ou se o seu computador é mais devagar, você pode testar buffer size maiores para que o seu programa processe de uma maneira mais rápida. Tente achar aí um equilíbrio nesse buffer size. O meu computador funciona a 256 ali o buffer size, ou seja, é uma resposta ok para gravar ao vivo e se ouvir, mas quando eu quero mixar eu mudo para 512 ou 1024 para não ocupar tanto processamento. Dito isso, fecha aqui as configurações. Temos então aí a nossa tela inicial do Ableton. Temos, né, Fernanda? Temos. Ótimo. Eu sei que à primeira vista pode ser, tipo, muita coisa estranha, porque tem vários lados pra ir, mas nesse primeiro episódio, que é sobre a própria interface, a gente vai entender um pouquinho disso tudo. No Ableton existem dois modos de visualização. Um modo que é voltado pra tu fazer sons meio que ao vivo, pra tu tocar sons meio que ao vivo, meio que na hora, assim, vai, toca. E outro modo que é feito pra tu criar essa historinha, né, pra tu criar uma música ao longo do tempo passando, sabe? O primeiro deles, que é provavelmente o que o seu programa abriu, não sei exatamente qual que o teu abriu. Não sei. Você pode alterar entre os modos de visualização clicando a tecla Tab ou lá em cima à direita nos dois símbolozinhos que você consegue enxergar lá. Este segundo deles, que são as barrinhas verticais, é o modo pronto pra gente tocar músicas ao vivo, pra gente lançar clipes ao vivo. Ou seja, se eu arrastar uma música ali, eu consigo dar play e ela começa a tocar, tipo, tô brincando de DJ aqui, algo nesse sentido. Eu não vou falar muito desse modo de visualização, porque não é o foco. Aqui a gente quer visualizar bem o que tá acontecendo aqui. Então, eu vou falar melhor do modo de arranjo. É aqui que vai estar todas as nossas informações, todos os nossos clipes, todos os nossos instrumentos, e que clicando espaço aí a música vai dar play, né, e ele começa a tocar tudo que tiver nessa timeline, nessa linha do tempo. A gente vai voltar no episódio 2 a falar sobre os tipos de track, né, que no caso os tracks de áudio e tracks MIDI, mas segura um pouquinho. Por agora, a gente vai falar ainda sobre a interface e o que você precisa saber para entender para qual lado olhar quando você quiser buscar alguma coisa. Eu separei assim: existem 4 lados que você precisa saber nesse modo de arranjo. Tem esse ladinho da esquerda, tem esse ladinho aqui de baixo, o ladinho aqui da direita e a parte superior. Começando pela parte superior, acompanhem comigo o meu mouse. Eu vou falando das coisas que eu acho mais importantes que não podem passar em branco. Aquele númerozinho lá em cima à esquerda é o seu BPM. É a sua contagem do quão rápido ou quão devagar vai ser a sua música. Então, se você clicar e arrastar para cima, vai subir a música. E isso altera, é claro, a velocidade que sua música está sendo reproduzida. Para você, para você, você alternar entre ligar o metrônomo ou não. O metrônomo é aquele negocinho que fica...
é clicando nessas duas bolinhas aqui. Então se você der play na música agora, metrônomo está tocando. Ajuda bastante a você se guiar, né, quando você está produzindo sua música e não tocar fora do tempo as coisas. Ainda lá em cima, essa flechinha aqui antes dos nossos play, pause e de gravar, serve para imagem acompanhar o nosso serve para imagem acompanhar o nosso ponteiro de reprodução. É legal para tipo, para ele não ir sozinho lá. Então clica aqui em cima, ele acompanha, é só isso. Play! O play é simples, né? É o espaço. Se você clicar espaço, é a mesma função que play. Pode clicar play em cima. Pause é o pause, né? Ele volta lá pro começo. Pode clicar espaço ou mover o teu ponteiro pro começo também, não tem problema, só clicando, tá? E a função de gravar tem a ver com as tracks que você armou para serem gravadas. Sim, você precisa armar as tracks para que elas sejam gravadas. Esse armar está ali no nosso lado direito, que é aquele símbolozinho que todas as tracks têm. Se você clica nesse armar e clica em gravar, o que vai acontecer? Essa track gravou a sua informação ali, tá? Não vou entrar muito em detalhes sobre as tracks agora, vamos seguir sobre a interface. Lá em cima à direita tem o modo de caneta. Esse modo de caneta, ele ativa ou desativa da mesma forma que o modo de tecladinho. Ele serve mais pra gente criar automações, que eu não vou falar muito bem também nesse vídeo, mas só pra demonstrar, ó, o modo caneta. Selecionei o modo caneta, habilitei o modo de automações e nessa camada mídia aqui eu posso desenhar o que eu quiser. Depois eu explico melhor isso. Sobre o tecladinho lá em cima, a gente ativa ele quando a gente quer usar o nosso teclado do computador para tocar alguma coisa, né, para fazer algum som. Nota, para você fazer algum instrumento, fazer algum som, você tem que estar com ela selecionada. Não vai funcionar com camadas de áudio, né, porque aquilo é só áudio, então funciona mais com camadas que tem instrumento de fato. Nessa camada mídia aqui padrão não tem nenhum instrumento, mas você pode ver à direita ali que à medida que eu toco o meu teclado, tô tocando SD, ele recebe a informação de que algo está sendo tocado. Você também pode verificar isso lá em cima à direita, tem uma corzinha piscando lá, tá? Então tipo, tá recebendo sinal, tá tudo certo. Na parte direita nós temos como mudar a nosso outro modo, um pequeno modo de visualização dentro dessa aba aqui, para o modo de automação. Automações, resumindo, é basicamente todos os parâmetros que tu pode automar, né? Que tu pode fazer. Nesse momento eu não quero ligado, aqui nesse próximo momento eu quero ligado, nesse próximo momento eu quero mais ou menos, e tudo isso tu pode automar. É só tu ir desenhando nessa linha e tudo vai ser automado. Tipo, nesse caso que eu tô ligando e desligando essa camada. Então se eu for dar play nessa camada agora, você vai ver que ela vai tipo meio que piscar, ó. Desligou agora, quando chegar nesse ponto aqui, ela vai ligar de novo. Ligou. Isso é uma automação. Vou sair desse modo de visualização, mas ele ainda vai existir, tá ali acontecendo. Você pode confirmar que essa automação tá acontecendo porque tem um pontinho vermelho na automação que você fez. Tá vendo ali em cima do 2? Então, é isso que tá automando. Dá pra fazer automação com volume, com basicamente qualquer parâmetro que você queira mexer dentro do seu programa. Eu sei que tem sido muitas informações até agora. Se você acha que é muito, dá uma pausa, respira, vai tomar um cafezinho e eu volto depois. Mas vamos lá. À direita, temos também o botãozinho Set. O que o botãozinho Set faz? Ele coloca um marcador na tua música, que não faz nada musicalmente, mas ele te ajuda a te localizar. Tu pode clicar Ctrl L para renomear ele, como por exemplo o refrão. Então sempre que tu andar por ali, tu vai só bater o olho, ó, ali é o meu refrão. Isso ajuda bastante a se localizar. Ali no nosso lado direito ainda temos como configurar por onde o nosso som vem e para onde o nosso som vai. Por padrão, todos os nossos sons vão para Master, que é aquela última camadinha que fica ali embaixo, que é tipo uma camada geral que, se tu colocar efeitos ali, vai aplicar em todas as camadas anteriores, todas as tracks anteriores. Então é geralmente nessa camada da Master que a gente faz a masterização, entendeu? Masterização, que é o processo final de concluir a sua mix e deixar pronto pro mundo. Então é geralmente nessa camada que a gente coloca todos os efeitos finais que juntam todas as camadas. O que você precisa saber nesse momento? Por padrão, as camadas elas geralmente ficam nesse modo automático. O que significa esse modo automático? Significa que se tiver alguma informação tocando no momento dessa camada, você não vai conseguir tocar ela a partir do teclado. Você só vai ouvir o que já foi colocado ali, sabe? Agora, se ela tiver no momento ali, o ponteirinho tiver no momento em que não tem nenhuma informação, aí você sim vai conseguir tocar, entendeu? Então ele meio que percebe automaticamente, ó, agora tu pode tocar, agora tu não pode. É a configuração padrão. Agora, se você deixar no IN, o que vai acontecer? Você consegue nessas camadas que tem instrumento tocar, independente se tem já a informação ali ou não. Ó, perceba que a informação ainda tá ali, né? Mas se a gente coloca no IN, ele meio que coloca no modo ignorar essa informação. No modo off, tu não consegue tocar de nenhuma maneira. Acho que é isso que tu precisa saber por agora. Seguindo aqui, a última coisa que você precisa saber desse lado direito é que tem um Szinho. Esse Szinho é muito importante, que é o botãozinho que sola essa camada, ou seja, você só vai ouvir essa camada. Muito bom para verificar como ela tá soando sozinha, né? Como que ela funciona sozinha e tal. Então é uma função que a gente usa bastante. Antes ainda de acabar esse lado, lembrando que temos alguns numerozinhos ali um pouquinho estranhos abaixo do S. Aquele que tá no 0 é o volume geral da camada, que também dá para ser automatizado, né? Se você clicar no botão direito Show Automation, você pode ir fazendo o seu desenho ali na camada tranquilamente.
Testa aí. Lembrem que não é legal que as nossas tracks passem de 0 dB. Digamos que 0 dB é o limitezão, assim, pra todo o som que a gente tá fazendo. Então, a gente costuma mixar em torno dos menos 20 dB, menos 15 dB, por mais que isso pareça estranho pra vocês. É justamente pra evitar que clipe, né, que chegue naquele limite, bata naquele teto e estoure o som. Então, pra mim é muito comum começar uma sessão de produção e já baixar todos os volumes pra menos 15, menos 10, pra depois não ter problema de altura. Ao ladinho desse número temos o C, que significa que a tua track, ela tá no centro. Se você mexer pra baixo, ela vai pra esquerda. Se você mexer pra cima, ela vai pra direita. Quase fechando esse lado, ali embaixo, outra coisa muito importante é o volume do teu metrônomo. Se você mexer naquele zerinho azul, vai ser isso que vai mexer no volume, é só isso mesmo. Às vezes o volume do metrônomo tá muito alto, né? A gente quer baixar, então é ali. E também um volume master geral ali, serve pra baixar todo o volume da música. Ok, fechamos o lado direito, muita coisa, muita calma. Vamos lá para a parte de baixo. A parte de baixo, ela funciona como um visualizador do que a gente tá selecionando. Se a gente selecionar um clipe de áudio, vai aparecer as suas configurações. Se a gente selecionar um clipe de MIDI, que são os elementos virtuais, a gente vai visualizar outra coisa. Vou importar aqui um áudio, depois eu vou ensinar como importar áudios melhor, mas eu vou importar aqui um áudio só pra gente ter essa visualização aqui. Vou pegar um áudio que eu gravei da Fernanda agora há pouco. Vejam que se eu clicar nesse áudio com essa aba de baixo aberta, que você pode fechar e abrir clicando 2 vezes nessa coisinha aqui, tá vendo que dá pra diminuir e aumentar? Então, se você clicar 2 vezes aqui, ele fecha e abre. Clicando ali no seu clipe de áudio, você vê as suas configurações. Meu Deus, quanta coisa! O que eu preciso saber? Poucas coisas. Vamos com calma. And there you go, bro. E se você clicar na parte da metade pra baixo do seu áudio, você vai selecionar ela, tipo, na linha do tempo. Ou seja, tipo, você não vai estar clicando nela, você vai estar mais ou menos selecionando na linha do tempo para poder cortar depois. Agora, se você clicar na parte superior do seu áudio, você de fato vai estar selecionando aquele áudio. Então, tipo, na metade para baixo não tem a mãozinha para clicar, na metade para cima tem a mãozinha para clicar. Então, vamos aí nessa aba de baixo ali do áudio. Como que é baixo e levanta o som? O mais básico. Clica uma vez no seu áudio, vai abrir toda aquela aba ali embaixo. Temos ali aquela barrinha que aparece 0 dB, né? Porque o padrão é 0 dB. Você pode mexer nela para ir para cima e para baixo. Vai ver que seu áudio vai diminuir ou aumentar. Se não abrir clicando uma vez, clica 2 vezes. Clicar 2 vezes na parte superior, tá? Ok. Outra maneira de diminuir propriamente e aumentar o áudio é a que eu acabei de mostrar, que é ali na direita, né? Subindo e descendo aquela barrinha azul ali. É azul? É azul. Como esse episódio é sobre interface ainda, não quero me estender muito, então vamos ficar só no básico, só para entender o que a gente tá vendo aqui. Vamos deixar isso de lado um pouquinho. Vamos pro lado esquerdo, que é a aba que tem absolutamente tudo que você precisa para fazer música. Tem tudo ali, tá tudo ali. Essa aba, ela pode estar escondida, então para abrir essa aba é só clicar uma vez ali na sua lado esquerdo, e da mesma forma você pode aumentar e diminuir essa aba. Se o seu computador tiver uma tela pequena, né, recomenda-se aí que você deixe ela fechada para poder mixar depois e tal. Então vamos dar uma olhada nessa aba. O que vocês precisam saber neste momento? Aquela primeira partezinha é de coleções que você pode fazer para salvar os seus sons favoritos, salvar os seus efeitos favoritos. Nesse momento eu acredito que não vai ter nada ali. E ali embaixo, colegas, categorias, ali que vai estar o ouro, ali que vai estar tudo. Eu diria para vocês explorarem muito essas duas abinhas, Sounds e Instruments, porque, cara, ali tem muita coisa legal, que nem eu explorei tudo ainda, e volta e meia eu tô me surpreendendo com o que eu acho ali. Então percam tempo abrindo as pequenas abinhas que tem ali, pra explorar quais sons que te agradam e tal, e quais tu podem usar pra criar música. Então, Sons, Instruments, geralmente tem bastante coisa ali, melódica, pra tu pegar e fazer as tuas músicas. A segunda categoria, que é Drums, ali é percussão, tudo percussivo. Tem vários kits já prontos que tu pode simplesmente clicar e arrastar para que já esteja tudo meio que tocável. Então é uma possibilidade bem legal. Porém, se tu não quiser pegar os kits já prontos, você pode abrir aquela abinha de Drum Hits e pronto, tá tudo separadinho para você clicar e arrastar. Lembrando que é tudo parte desse combo do próprio Ableton, tá? Não é nada que fui eu que adicionei. Eu acho que essa última abinha que é importante a gente notar é Audio Effects, que são todos os efeitos de áudio que você pode colocar nos seus áudios. Ali embaixo tem MIDI Effects, mas nesse momento acho que a gente não precisa falar sobre isso. No Audio Effects tem todos os efeitos que eu coloco no desafio sonora, que é reverb, que é delay, que é chorus, que é equalização. Então é daqui que sai tudo aquilo. Todos eles têm os seus presets, que já ajudam a dar alguns nortes. Então se a gente for, por exemplo, no reverb lá embaixo, tem 3 tipos de reverb diferentes. Tipo, tem o reverb de salão, tem o reverb de sala e tem reverbs especiais. Então se a gente abrir essa pasta de reverbs de sala, tem vários também reverbs que você pode colocar. Tem tipo, uma sala vívida, tem uma garagem, tem uma sala pequena escura, seja o que for que isso signifique. Tem um corredor. Então se tu clicar esse preset e arrastar no teu áudio, a ideia é que ele reproduza com esse efeito.
eu acho que esse foi o tour pela interface. Tu acha que tu tem alguma dúvida sobre a interface? Deixa eu pensar. Eu não entendi aquilo que tu fez aqui de botar uns risco vermelho. Não entendi pra que serve aquilo. Esse risco vermelho que eu fiz, vou usar aqui o exemplo do Reverb. Automações são parâmetros que tu pode automar. O que é automar? É deixar automático. Não precisa estar brincando ali de colocar e tirar. Vou automar. Clicar o botão direito, mostrar a automação. Tá aqui a linha vermelha aquela. Então quero que em determinado momento tenha 100% desse efeito. Quero que em determinado momento não tenha 100% desse efeito. Então... Isso é uma automação. Entendi. Esse é o modo de visão de automação. Quando eu cliquei aqui no botão direito, quero automar, ele vai abrir esse modo de visão. Aí pra cancelar esse modo de visão tá ali, mas tá acontecendo esse modo de visão. Se eu voltar pra aquele modo de visão, tá ali. Aquela bolinha vermelha vai indicar que tem uma automação acontecendo. Ok, como esse episódio é sobre interface, eu sei que é muita coisa, vamos respirar, vamos com calma. Lembrando que todas essas abas, elas podem ser escondidas pra você ter maior área de trabalho. E mais uma coisinha que eu quase esqueci sobre interface, é aquela parte de baixo lá, que ele tem uns pontinhos ali embaixo, que talvez ajudem pra algumas coisas. Eles escondem ou mostram algumas informações que talvez você precise, talvez não. Então, neste momento, eu recomendaria que você tivesse o primeiro e o terceiro ativado, que eles mostram, enfim, os volumes das tracks, como ativar e desativar as tracks, e também se elas são tocáveis ou não, né, naqueles in, off ou auto. Então deixa isso assim, a gente não precisa mais falar muito sobre isso, porque a gente pode falar disso num próximo episódio. Esse foi o primeiro episódio de Basicando Ableton, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Terça que vem a gente se encontra nesse mesmo horário, não sei que horário eu tô postando isso, mas terça que vem a gente se encontra pra falar um pouquinho mais sobre tracks de áudio, tracks MIDI, importando samples e propriamente atalhos. Até lá!